2 décadas, 20 anos, de 2004 a 2024. O que mudou no ciclismo? O que mudou na percepção dos ciclistas? Quais foram as evoluções tecnológicas e cibernéticas? Quais são os pontos positivos e negativos disso? Ficou curioso? Fique aqui e assista esse vídeo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better. Como a tecnologia e as redes sociais impactaram o ciclismo entre 2004 e 2024. Em 2 décadas, como e no que o ciclismo mudou, tanto na parte de equipamentos, tecnologias e principalmente na percepção das pessoas sobre a bicicleta. Como a internet alterou a visão de mundo e o comportamento dos ciclistas em diversos aspectos e quais as consequências boas e ruins desse contexto. Vamos começar pela internet. O ano era 2004, 2 décadas atrás, e o mundo era muito diferente do mundo que conhecemos hoje, em todos os sentidos. A sociedade era menos acelerada e as pessoas mais privativas e muito menos competitivas. As tecnologias estavam em processo de avanço rápido, mas ainda eram muito arcaicas. Existiam os disquetes, os CDs e os DVDs, câmeras digitais compactas, Discman e Walkman, telefones com flip, internet de escada e muitas outras coisas. Nessa época a internet era uma fonte de pesquisas e nada mais. A gente não tinha absolutamente nenhuma interação social a partir dela. Mensagens por SMS era o auge da comunicação via internet, com limites de palavras por mensagens. O Orkut chegou em 2004 no Brasil e se assemelhava a uma espécie de ilha, onde você ia nas páginas das pessoas e deixava uma mensagem ali. Embora fosse uma grande inovação na época, havia uma enorme limitação e você só conseguia se comunicar com pequenas comunidades e as interações não eram instantâneas como são hoje. As redes sociais já permitiam compartilhar fotos, porém não haviam filtros para maquiar as nossas imperfeições e criar uma imagem artificial, remetendo a momentos mais reais, mais verdadeiros, sem muita preocupação em se parecer perfeito. Um tempo depois surgiu o Facebook, que deixou de ser meramente uma página social entre amigos numa faculdade nos Estados Unidos e se transformou em uma rede social a nível mundial, onde as conexões passaram a ser mais instantâneas. Deixou de ser uma interação com pequenas comunidades e se transformou na possibilidade de compartilhar a sua vida, seus pensamentos, suas fotos, seus vídeos, sua história com mais de 7 bilhões de pessoas a um clique de distância. Desde então, tudo começou a mudar na vida das pessoas. A internet modificou o comportamento social de uma forma definitiva. Cada texto deveria ser a construção argumentativa de um gênio, cada foto uma obra de arte e cada vídeo a perfeição de uma vida feliz. As redes sociais foram evoluindo e chegaram os filtros e os apps de edições e efeitos. Cada foto, antes de ser publicada, passava por um processo minucioso na tentativa de parecer mais e mais perfeita, mais e mais linda, mais e mais divina possível, ao ponto das pessoas nem se parecerem mais com as próprias fotos que publicaram em suas redes sociais. Resultado, a vida nas redes sociais deixou de ser um álbum de memórias e se transformou na projeção de uma vida perfeita, sem máculas, competitiva, distorcendo a percepção das pessoas ao ponto de não saberem mais o que era e o que não era exatamente a realidade. E é assim até hoje. O Instagram chegou com a noção de que a vida, antes de ser postada nas redes sociais, deve ser editada e ajustada, passando a impressão de que temos que apresentar o melhor do nosso mundo para que as pessoas se encantem com aquilo que vem. A internet se transformou em um catálogo onde você vende a sua imagem através das propagandas que faz de si mesmo. E ao mesmo tempo, milhares e milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa, o que inevitavelmente leva as pessoas a se compararem. E
quanto mais você se comparar com as infinitas vidas perfeitas, cheias de filtros e momentos isolados, mais inferior você se sente e passa a querer desempenhar cada vez mais para se sentir cada vez menos inferior. A internet fez isso com a maioria das pessoas, de uma forma que nem perceberam essa operação interna silenciosa ao longo do tempo. Em algum nível, todos os indivíduos estão sob essa influência. Agora vamos falar dos avanços tecnológicos no ciclismo, de começar pela bicicleta. Nos últimos 20 anos, a evolução das bicicletas foi marcada por avanços tecnológicos e inovações em materiais, design e eletrônica. Aqui estão os principais aspectos dessa transformação. Embora não tenha começado em 2004, o uso da fibra de carbono tornou-se mais acessível e predominante, especialmente em bicicletas de alto desempenho. Isso permitiu fabricação de quadros mais leves, rígidos e aerodinâmicos. O alumínio e o titânio continuam sendo populares e passaram a receber novos tratamentos que melhoraram a durabilidade e a confiabilidade dos quadros e das peças. Além disso, a aerodinâmica tem sido o foco central, principalmente em bicicletas de estrada e triatlo. Quadros e componentes passaram a ser desenhados para cortar o vento com mais eficiência. As mountain bikes tiveram ajustes na geometria para melhorar a estabilidade e o controle em terrenos mais técnicos. Quadros mais longos e angulações mais agressivas passaram a ser comuns. As transmissões eletrônicas se tornaram populares, proporcionando mudanças de marchas relativamente mais rápidas e precisas. Hoje, elas já dominam o mercado. As transmissões sem fio estão eliminando os cabos de marchas. No MTB, a transmissão passou de 3x10 ou 2x10 para 1x12, eliminando o câmbio dianteiro para simplificar o uso e reduzir o peso. Freios a disco se tornaram padrão para mountain bikes quanto para bicicletas de estradas. Elas oferecem maior poder de frenagem e controle, especialmente em condições úmidas. Freios hidráulicos estão cada vez mais comuns, garantindo uma frenagem mais suave e eficiente. Nas MTBs, as suspensões dianteiras e traseiras evoluíram muito, com ajustes mais precisos, sistemas de amortecimentos mais avançados e usos de suspensões eletrônicas que se ajustam automaticamente ao terreno. As rodas de 29 polegadas substituíram em grande parte as de 26 polegadas, proporcionando maior rolagem e eficiência em terrenos mais acidentados. Na verdade, as bicicletas Aro 29 basicamente aposentaram as 26. Pneus sem câmera de ar, com mais resistência a furos e com a possibilidade de rodar com pressões mais baixas para melhorar a tração, é o reflexo da mutação que o ciclismo sofreu nesses 20 anos. O mercado de e-bikes explodiu, com bicicletas de estrada, urbanas e até MTBs elétricas. As baterias estão menores e mais potentes, proporcionando maior autonomia e tempo de recarga cada vez menores. E os acessórios? Bom, fora da bicicleta, outras evoluções ocorreram, como sensores de potência, medidores de frequência cardíaca, GPS e ciclocomputadores com conectividade Bluetooth estão cada vez mais populares, oferecendo dados detalhados sobre o desempenho e permitindo o pareamento de dados com apps do tipo Strava. E além disso, o surgimento de apps e plataformas como Strava criou uma rede social entre os esportistas, dando a possibilidade de compartilhar seus treinos e métricas com outras pessoas, oferecendo opções de passeios mais seguros através de arquivos GPX, que pode, através de um mapa interativo na tela do ciclocomputador, guiar o ciclista por caminhos desconhecidos e facilitar a interação com aquele ambiente. De 20 anos para cá, a inovação transformou o mercado das bicicletas. Isso é inegável e bom, até certo ponto. E é agora que vamos refletir sobre isso. Qual a influência das redes sociais no ciclismo? Juntando essas duas coisas, qual é o efeito disso? Vamos começar pelos pontos positivos. Primeiro, motivação e compromisso. Aplicativos de acompanhamento podem incentivar o ciclista a ser mais disciplinado e a realizar exercícios físicos constantemente. A tecnologia pode ser um auxílio que contribui para que as pessoas acompanhem sua evolução através de métricas e parâmetros ao longo do tempo. Acessibilidade. O ciclismo se tornou digitalmente mais acessível, onde as pessoas podem encontrar informações,
dicas de treinamento, rotas cicloturísticas e informações de nutrição por meio das redes sociais. O acesso à informação se tornou mais amplo e as possibilidades de aprender, filtrar e coletar conhecimento pode melhorar a nossa experiência. Segurança, tecnologias de GPS, mapeamento e rastreamento em tempo real aumentaram a segurança dos ciclistas nas estradas. Hoje podemos sair para lugares que não conhecemos, fazer todo o percurso sem se preocupar com a orientação e ao mesmo tempo compartilhar a nossa localização em tempo real com outras pessoas. Criação de comunidade. Como as redes sociais aproximam ciclistas de diferentes lugares, isso permitiu a criação de grupos de pedal online, fóruns de discussão e eventos organizados. Os benefícios são muitos e eu poderia elencar vários deles nessa lista. E vamos para os pontos negativos. Estrelas do ciclismo nas redes sociais. O surgimento de ciclistas influenciadores e a forma como eles impactam o comportamento e consumo pode gerar necessidades artificiais, promover uma cultura de ostentação, monopolizar uma modalidade e impulsionar a elitização de equipamentos e a procura por produtos mais caros. Compartilhamento de desempenho. A crescente tendência de compartilhar treinos e conquistas no Instagram, Facebook e Strava pode incentivar a competição saudável, mas quase sempre não é isso que acontece. Isso acaba criando uma pressão exagerada por desempenho, distorcendo a percepção do esporte, minando o prazer de pedalar e enfraquecendo a essência e o verdadeiro sentido da bicicleta. Para você ter ideia de como isso é nocivo, nesse período o número de pessoas adultas que tiveram quadros de ansiedade e depressão aumentou em média 70% após o estabelecimento das redes sociais. Obstinação por likes e performance. A pressão para postar resultados pode levar a lesões por excesso de treinos e comportamentos de riscos em busca de melhores tempos. A busca por likes pode ser confundida com valor social. E para ter essa aprovação nas redes sociais, as pessoas cometem exageros a fim de arrancar um simples joinha dos seus internautas. Competição tóxica. O aumento da competição em plataformas como Strava pode gerar comparações desnecessárias e uma cultura de perseguição de números. O Com e os RPs estão aí para isso. A busca por ser o melhor pode revelar o pior das pessoas e causar um descontrole psicológico e emocional. Atenção às redes sociais ao invés da experiência. A atenção virou uma moeda de troca. Muitos ciclistas se concentram mais em documentar suas pedaladas para as redes sociais do que em curtir o momento. Na era das aparências, parecer um ciclista feliz pode ser mais atrativo do que ser um ciclista que sente prazer em pedalar. E essa é uma das inversões de valores mais recorrentes em 2 décadas de evolução tecnológica e cibernética. Mas e aí? Como que eu acho que vai ser o futuro do ciclismo? A evolução das bicicletas está conectada com a inserção da inteligência artificial em seu sistema. Bicicletas cada vez mais automatizadas, motorizadas, prometendo oferecer cada vez mais conforto, segurança e minimizar o esforço dos ciclistas. Isso pode ressignificar o sentido original da bicicleta como equipamento que dependa da energia do ciclista para se movimentar. Hoje podemos notar que as inovações atuais estão transformando as bicicletas em um equipamento cada vez mais assistido e cada vez menos mecanizado. Na sua opinião, a bicicleta vai deixar de ser uma atividade física e se transformar em uma máquina eletrônica autônoma? Deixe aqui nos comentários quais são as suas previsões para o futuro do ciclismo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards